Olá, patriota. A situação está cada vez mais crítica. E eu vou aqui seguir, patriota, as palavras de um jornalista de Porto Alegre. Abre aspas. Nós estamos à beira de uma tensão civil. E o fiel da balança é o Exército de Caxias. O Exército vai ter que, desta vez, dizer de qual lado está. Ou melhor, patriota, o Exército vai ter que decidir de qual lado vai ficar. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde o Exército vai ter que decidir. Patriotas, e por que eu digo isso? Digo isso, patriota, porque o golpe já está preparado para 2022. E como justificativa deste golpe, eles estão usando os institutos de pesquisa. Há pouco uma pesquisa saiu dizendo que a margem de Lula só cresce, só perdendo, por enquanto, para Bolsonaro. Patriotas, daqui mais uns dias, outras pesquisas sairão dizendo que o ex-presidiário daqui do Pernambuco já está em empate, ou seja, já estará em empate técnico com o Jair Messias Bolsonaro. Para daqui a um ano, na época da eleição, eles dizerem que Lula está com 10% à frente do Jair Bolsonaro nas pesquisas. Você entendeu que este é o preparo para o golpe que já está preparado com apoio de vários segmentos no Brasil e em especial a imprensa em geral? Patriotas, e quem está patrocinando este golpe é o STF. É o STF que vai fazer toda a diferença em 22. Agora, meu amigo patriota, para você que acha que isso é bobagem, preste atenção no seguinte. O Lula está crescendo nas pesquisas, não é isso que a Folha de São Paulo e outros institutos comprados estão dizendo? Agora façamos o seguinte, como disse aí o jornalista lá de Porto Alegre. Pede para o Lula atravessar a Avenida Paulista a pé, ou mesmo a Central do Brasil no Rio de Janeiro, ou o centro de Porto Alegre a pé. Para você ver, para você ter uma ideia de quantos metros o Lula vai conseguir caminhar sem que ele seja atingido por alguma infortúnia. Tá? Agora, Bolsonaro faz isso todos os dias e a multidão segue-o, gritando mito, mito, mito. Agora eu te pergunto, uma pessoa que está com a popularidade subindo e que provavelmente vão colocar ele como primeiro na lista para 2022 e não consegue ir numa feira a pé, sozinho, por medo de sofrer aí alguma infortúnia ou algum incômodo por parte do eleitorado brasileiro, isto me cheira a cheiro de golpe, tá? Isso é golpe com certeza. Patriotas, vamos prestar atenção nos sinais. O STF está fazendo de tudo para prejudicar Jair Bolsonaro, tá? Basta ver que há pouco saiu uma notícia que o único que vai votar contra a CPI para investigar o presidente da República e o seu ministro foi o Cássio Nunes.
restante dos ministros, todos eles estão votando para que essa CPI venha à tona. Não para investigar, como já disse aqui em vários vídeos, a conduta dos prefeitos e governadores que usaram o dinheiro aí para fazer aviãozinho, usaram o dinheiro com vinhos caros, roupas boas, carro, fazendas, casas novas. O dinheiro da saúde. Compraram respiradores aí a preço de apartamento de luxo em Copacabana. Esses não serão investigados, mas o alvo é o capitão Jair Messias Bolsonaro. Isto é ou não é golpe para derrubar, para enfraquecer o governo honesto do Jair Bolsonaro, patriotas? A questão da imunização, a qual vai ser debatida aí, com certeza, nessa tal de CPI. Patriotas, o Brasil só perde hoje na imunização para os Estados Unidos da América. Você sabe quantas pessoas já foram imunizadas no Brasil, mesmo com todos esses problemas que o capitão enfrentou? 20 milhões de cabeças já foram imunizados. Israel, que é o país que saiu na frente, só conseguiu até hoje imunizar 5 milhões. E a população de Israel são 9 milhões. País pequeno, organizado e rico. Só conseguiu isso até agora. O Brasil, com todas as idas e vindas, conseguiu já imunizar 20 milhões de habitantes. É o segundo aí dos que mais imunizaram nesta pandemia. Patriotas, e a imprensa vive dizendo que o Brasil está para trás, que o Brasil não conseguiu e que Bolsonaro atrapalhou. Você entendeu qual que é a jogada? Tudo isso é um preparo para o grande golpe que será dado em 2022 contra as eleições que poderia eleger o capitão Jair Bolsonaro. O Lula esteve agora em Portugal, aliás, está fazendo tá fazendo entrevista todos os dias. Outro dia era na CNN, agora recente foi na TV portuguesa. Ele está fazendo campanha na Europa, na América e em todos os países, patriotas. Os globalistas estão favorecendo e estão dando vez e voz a um criminoso para tentar fazer descer pela garganta dos brasileiros em 2022. Não pelo voto do povo brasileiro, mas porque as urnas e o STF e os demais globalistas farão com que votos apareçam o suficiente para eleger o criminoso, assim como fizeram com Donald Trump nos Estados Unidos da América. Patriota, porque em termos de multiplicação, a esquerda criminosa é profissional. Presta atenção nesse dado, patriota. Em toda a pandemia na China, apenas 4 mil pessoas perderam a vida lá na China. E você sabe, a população da China é a maior do mundo. É a maior do mundo. Acho que é 2 milhões de habitantes que vivem na China. E só 4 mil pessoas perderam a vida em todo o território chinês. A China é o maior país do mundo em habitante e eu creio que em território. Se não for, por favor, deixe aí essa explicação. Qual é o país maior do mundo? Em território e em população. Patriota, e o Brasil? O Brasil, em apenas um dia, segundo o... Olha, presta atenção. O consórcio de imprensa disse que em um só dia o Brasil perdeu 4.100 vidas. Em um só dia. E eu te digo qual foi o dia para você pesquisar agora no Google. Dia 6 de abril de 2021. Agora, tá? O Brasil apenas, hoje é 10, há 4 dias atrás, o Brasil perdeu 4.000 vidas. Ou seja, em um dia só no Brasil, mais pessoas entraram em óbito do que toda a pandemia, quase 2 anos, na China. É mole o que mais? E preste atenção,
O Brasil é o segundo país em imunização no momento. A China está atrás do Brasil, apesar dela ser quem está distribuindo aí os tais imunizantes, que naquela gravação lá feita com Dória, né? Com Dória, o Dória ameaçou aí o chinês e esculachou os bolsonaristas e falou uma palavra lá que nos dá até medo, patriota, né? Não vou falar que tipo de medo, porque senão eu vou levar um strike aqui, mas eu fico com medo até de ser imunizado, tá certo? Patriotas, vamos aqui. A China em toda a pandemia perdeu 4.000 pessoas. Veja bem, o Brasil é o segundo país em quantidade de pessoas imunizadas, perdendo apenas os Estados Unidos. Isso quer dizer, patriota, que essa imunização não está valendo de nada, não é? Não está valendo de nada, pois ao invés de diminuir o número de óbitos, o número de pessoas que estão falecendo está aumentando drasticamente, tá? Quer dizer, antes da imunização, menos pessoas perdiam a vida. Depois da imunização, está acontecendo uma tragédia como essa anunciada aí pelo consórcio, pela Globo, consórcio de imprensa. Tem algo errado aí nessa história, não tem não, Patrick? A conta não fecha. A conta não fecha. Você entendeu? Então eu acredito que milagres estão sendo, entre aspas, feitos aí por essa imprensa e pela esquerda. Tá? Estão arrumando pessoas demais para falecer em um só dia. Não é? Agora, você imagine o que eles podem fazer com estas urnas eletrônicas do terceiro mundo aí ultrapassadas, né? Estas urnas que nem o país do mundo aceita, né? Incluindo os Estados Unidos da América, que é o topo em tecnologia, meu querido. Tem algo estranho nessa história. Lula crescendo nas pesquisas, não é? Bolsonaro sendo aí cada dia mais colocado aí à prova, toda a culpa dos males do mundo, todos os abismos que aconteceram no mundo, Bolsonaro de alguma forma é culpado, né? A imprensa consegue fazer coisas que até mesmo os céus duvida, patriotas, tá certo? Portanto, o golpe está pronto. Estão preparando 2022 para que o PT volte ao poder. E eu te pergunto, você vai aceitar? É por isso que eu volto, patriota, é por isso que eu volto às palavras do jornalista de Porto Alegre. O Brasil está próximo da tensão civil. E o Exército Brasileiro fará toda a diferença. Há pouco fiquei sabendo que o Exército está chamando, né, seus soldados aí do Ministério da Saúde. A Veja anunciou isso. Por que será que eles estão fazendo isso? O Exército Brasileiro vai ter que finalmente dizer de qual lado está. Tá? Em algum momento, o Exército Brasileiro vai ter que deixar esta máscara cair por terra e dizer de qual lado está. Porque o Exército Brasileiro passou aí durante 30 anos com a barba de molho, enquanto os marginais roubavam tudo do Brasil, levaram todo o queijo, a ratazana, os ratazão, a rataria, deitou e rolou na República Federativa das Bananas. E o Exército Brasileiro ficou amedrontado dentro da sua bate-caverna, tomando seus vinhos, comendo aí seus caviares. Eu estou falando dos coronéis, dos capitões, dos generais, porque os soldados mesmo não tem nem o que comer. Muitos deles iam para casa porque não tinham almoço na época do governo da facção criminosa para comerem, né? Mas os grandes do exército não, eram muito bem tratados. E deixaram que tudo passasse. Quantas vezes a gente deitou aqui pensando, hoje o exército vai tomar as providências. Não pode mais isso continuar acontecendo. A República sendo saqueada, a merenda das crianças pobres do Nordeste, sendo levado o Banco do Vaticano, o dinheiro que seria para comprar o pão para essas crianças, o dinheiro do soro, né? O dinheiro do remédio, da atadura.
o dinheiro da saúde desviado, dos hospitais, das construções, da infraestrutura, todo esse dinheiro sendo levado da Petrobras para fora do Brasil pela facção criminosa. Lula acumulou uma fortuna só no Banco do Vaticano de 250 milhões, fora o dinheiro que está escondido nos bancos de países ditadores como Cuba, China, a ex-União Soviética, a Rússia e também no Banco da Suíça. Quantos milhões esse homem não tem? Seu filho, que outrora catava cocô de leão aí no estádio do Corinthians, hoje é o maior milionário do Brasil, é um dos maiores milionários do Brasil, um dos mais ricos. Dono aí de farmácia popular, acionista majoritário na Friboi e outros bens que esse cara adquiriu em menos de 5 anos, de 10 anos de poder que o pai esteve à frente aí do governo do Brasil. Patriotas, precisamos fazer o exército brasileiro acordar. Tudo isso os senhores generais viram e ouviram, porque eles têm as informações privilegiadas, eles sabem primeiro do que nós. Mas colocaram, entre aspas, o rabinho embaixo das pernas e ficaram lambendo as botas dos criminosos e deixaram que isso acontecesse. E passou tudo isso até chegar no capitão Jair Bolsonaro, que inclusive foi muito criticado pelos maiorais aí do Exército Brasileiro, Marinha e Aeronáutica, tá certo? Ele foi muito criticado, tá? E muitos destes não votaram no capitão Jair Messias Bolsonaro. E eu não duvido que muitos coronéis, capitões e até generais não tenham votado no Haddad. Eu duvido muito que muitos deles não tenham votado. Com certeza votaram, né? Portanto, patriotas, vai chegar o dia, e olhe lá se já chegou a hora, que a cúpula do Exército Brasileiro vai ter que finalmente dizer de qual lado está. Porque o povo está começando a perder o medo. O brasileiro bundão está resolvendo deixar o medo de lado e vai começar a assumir aquele lugar que o Exército Brasileiro devia assumir. E se o Exército Brasileiro é corrupto, é criminoso e está envolvido com a facção criminosa, o povo brasileiro, como disse a Constituição, que todo poder emana do povo, o próprio povo, o capitão, os donos desse país vai assumir e vai acabar jogando por terra a casa da mãe Joana, tá certo? Portanto, está na hora dos senhores generais dizerem para o povo brasileiro de qual lado os senhores estão. Está na hora, porque ninguém aguenta mais tantos desmandos nesse país. Nós somos motivo de chacota na Alemanha, na França, na Rússia, na Inglaterra. Nós somos motivo de chacota, porque nós somos o povo mais atrapalhado do mundo. Sem falar que quando um brasileiro vai lá para fora, eles pensam que é um ladrão que está chegando lá. Sabe por quê? Porque eles só ouvem notícia de assalto, roubo aqui no Brasil. Não só por parte do povo, mas por parte dos políticos. E ficam com a boca aberta imaginando que tipo de povo vive aqui nessa República Federativa das Bananas. Povo covarde, povo sem ação, antipatrióticos. É isso que eles verem lá fora. E nós estamos de saco cheio. E o relógio da nossa paciência já está marcando meio-dia quase. Exército Brasileiro, senhores do STF, autoridades em geral. O povo está perdendo a paciência com tantos vagabundos saqueando esse país. Aqueles que eram para defender essa república estão fazendo feio, senhores do STF. Senhores da Justiça em geral, os senhores vestem essa saia preta é para fazer alguma coisa pelo Brasil. Afinal de contas, o salário de vocês é o melhor que se paga nesse país. Fora os caviares, os vinhos importados que os senhores consomem todo dia para encher esse estômago infinito que os senhores têm.
entendeu? E você, patriota, por favor, compartilhe esse vídeo. Se inscreva nesse canal, por gentileza. E aí embaixo está o canal Resistência Nordestina. Dá um apoio aí para nós. Vai lá embaixo, se inscreva naquele canal e assista um vídeo que o professor Djalma fez com relação à China. Eu não posso pôr esse vídeo aqui, patriota. Ele é muito detalhado, vai mostrar o que é que a China está fazendo nesse momento e o perigo que o mundo corre por conta do regime do PCC chinês, tá? Do regime comunista marxista chinês, cujo Xi Jinping é o chefe majoritário deste regime. Vai lá embaixo, assista até o final, é um pouquinho longo, mas vale a pena para você conferir a jogada de mestre da China contra os Estados Unidos e contra o resto do mundo. Combinado? Se você gostou, compartilhe e se inscreva. Se você quiser nos ajudar com 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo, está aí embaixo nos nossos Pix. Faça isso, pois nós precisamos muito da sua ajuda. Um beijo do Luiz Alexandre, direto aqui do Nordeste brasileiro, tá? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e nós não vamos nos amedrontar, viu, Exército Brasileiro? Se vocês não agirem, nós vamos agir. Porque se 22 o golpe for de fato aplicado, a casa vai cair, esse país vai ser passado a limpo. Vai ser passado a limpo. O povo vai pra rua, mas vai pra ficar. Tá certo? E eu estou prontinho pra luta.